Noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoem a todos nós. Nesta noite nós vamos estudar um trecho do livro Umbanda de Todos Nós, do escritor Mata e Silva, onde ele fala sobre a vibração original ou linha de Yorimá. Então ele diz assim: é uma linha que quase a maioria absoluta dá vários nomes, como sejam linha dos pretos velhos, dos africanos, de São Cipriano e até a linha das santas almas, né? Tem o seu mistério e significado real na palavra Yorimá, que traduz potência da palavra da lei, ordem iluminada da lei, ou ainda, palavra reinante da lei. Nesse ponto é importante a gente lembrar que existe uma diferença entre almas e santas almas, né? As santas almas são os espíritos que têm carta branca para agir no karma de uma criatura, de um ser, né? E as almas são as almas que recebem oferta no cemitério, aquela oferta de água, de comida, muitas vezes a pessoa faz, né? São as almas que morreram debaixo de aflição, né? Então existe essa diferença, tá? Geralmente as pessoas acendem vela para as almas e fazem essa confusão, principalmente porque é as segundas-feiras que acende, né? Mas geralmente acende para essas almas que morreram embaixo de aflição. Mas existem as santas almas, que são espíritos de alta envergadura espiritual, que têm carta branca para agir no karma de uma pessoa, tá? Então, simbolicamente, Yorimá significa Yo, potência ou princípio, Ri, iluminado, reinante, e Ma, que é lei, né? Yorimá, que é o Baluayê, né? Que as outras escolas cultuam. Esta linha, como os próprios valores expressam, é composta dos primeiros espíritos que foram ordenados a combater o mal, em todas as suas manifestações. São os orixás velhos, verdadeiros magos que, velando suas formas kármicas, revestem-se da roupagem de pretos velhos, distribuindo e ensinando as verdadeiras milongas sem deturpações. Nesse ponto também é importante a gente responder a várias perguntas, várias pessoas que fazem a mesma pergunta. Como que pode ter tanto preto velho se na época da escravatura a vida média de um negro africano era 30, 40 anos, né? Poucos chegavam à idade, terceira idade, né? Por isso, gente, porque nem todo preto velho que baixa no terreiro de Umbanda, apesar de estar se apresentando astralmente como um negro velho, nem sempre foi um negro escravo. Então são espíritos anciões do mundo inteiro, das quatro raças raízes, né? Da preta, vermelha, amarela e branca, né? Mas que se transvestem de preto velho quando trabalham na Umbanda. Tá? Obrigatoriamente tem que se obedecer o triângulo das formas, o criança, o caboclo, o preto velho. Tá? Uma dessas três formas para se apresentar. Se o espírito se identifica mais com essa forma de um velho, ancião, que tem mais, as características dele puxam mais para essa apresentação, então ele se apresenta como um preto velho. Não necessariamente ele foi um negro escravo africano velho. Tá? Esta linha, como os próprios valores expressam, é composta dos primeiros espíritos que foram ordenados a combater o mal, em todas as suas manifestações. São os orixás velhos, verdadeiros magos, que, velando suas formas kármicas, revestem-se das roupagens de pretos velhos, distribuindo e ensinando as verdadeiras milongas sem deturpações, como eu disse, né? Então não tem necessidade de ter sido um negro escravo. Ele pode ter vivido na China, por exemplo, pode ter vivido no Tibete. Não importa, é um ancião velho, cheio de sabedoria, humildade, experiência, é um mago, se apresenta como um preto velho. Tá? São senhores da magia e da experiência adquirida através de seculares encarnações. Então, são senhores da magia e da experiência adquirida através de seculares encarnações. Então, ele foi várias existências, em várias raças, tá? E viveu várias profissões, cargos diferentes, posições dentro da sociedade, como cientista, como sacerdote, como médico. Tá? Depois, ele parte no terreiro humildemente como um preto velho. Tá? Eles são a doutrina e a filosofia, o mestrado da magia. Em fundamentos e ensinamentos, representam os primeiros que adquiriram a forma na humanidade no sacrificial. Então, foram os primeiros a adquirir na humanidade a forma do sacrificial. Tá? O planeta correspondente a Yorimá é Saturno. A cor é o violeta, a nota musical é o Lá, a vogal é o U, o dia é o sábado, Saturday, né, de Saturno. O mediador que afere na vibração original é Iramael, né, que é o que intermedia, vamos dizer assim, né, lá para cima, né, que é o arcanjo, né? E os 7 chefes de legião de Yorimá é o pai Guiné, que não intermedia para ninguém, né? O pai Tomé, o pai Arruda, o pai Congo de Aruanda, a Maria Conga, que é a mãe Maria Conga, o pai Benedito e o pai Joaquim. Esses são os 7 chefes de legião. Guias, nossa, tem centenas de guias de Yorimá, né? Mas é pai João, pai Jacó, vovó Ana, vovó Conga,
vovó Catarina, pai Congo, pai Fabrício, vovó Cambinda, vovó Luísa. Nossa, tem centenas de pretos velhos e pretas velhas que se apresentam como guias e protetores, tá? Como eu disse anteriormente, o Pai Guiné não intermedia para nenhum outro orixá, ele representa a própria vibração de Yorimá, tá? Os que se apresentam como Pai Tomé, as 7 entidades que se tomam o nome de Pai Tomé, são as intermediárias para a linha de Orixalá, né? As que têm o nome de Pai Arruda para Iemanjá. Pai Congo intermedia para Yuri. Vovó Maria Conga para Xangô. O Pai Benedito intermedia para Ogum. E o Pai Joaquim intermedia para Oxóssi, né? Vimos, portanto, a descrição das 7 vibrações originais. Assim, pela maneira clara e acessível por que foi exposta, poderão comprovar todas as demonstrações e identificações reais, simples e compreensíveis nos mapas. Aí, eu não tenho mais os mapas, não sei o que aconteceu com meus mapas, sumiram todos, fui emprestando para um, para outro, sumiu. Eu vou conseguir os mapas novamente e vou mostrar porque é mais fácil de entender essa questão, tanto de intermediários, como de chefe de legião, chefe de falanges e subfalanges, como funciona a hierarquia na Umbanda. Como dissemos, os termos, sílabas e etc., e respectivos significados litúrgicos, sagrados, vibrados, estão dentro das antigas línguas templárias, oriundas do primeiro alfabeto ariano. Quando a gente fala ariano aqui, gente, não quer dizer o signo de Áries, tá? É a civilização dos Árias, que cresceu junto ao rio Árias, né? Então, muito antiga, né? Denominado Vatã ou adâmico, inclusive no sânscrito atual. Então, no sânscrito atual também você encontra correspondências, né? Este, apesar de reformado há 400 anos antes de Cristo, o sânscrito, né, é um idioma onde muitos desses valores significativos ainda se refletem ou são encontrados, né? Então, é importante entender que a Umbanda não bebe do candomblé, do culto de nação. O candomblé é recente, o culto de nação é recente. Não faz tantos anos que existe, tá? Nós estamos falando de coisa de 10, 15, 20 mil anos atrás, tá? É da civilização atlantiana, da civilização lemuriana, né? Então, a raça negra, o candomblé, o culto de nação, bebeu dos vermelhos. É isso que é importante entender, tá? Esses termos e significados foram coordenados na própria lei do verbo, na magia do som e do número, de acordo com a matemática quantitativa e qualificativa. A própria lei matemática do Criador, ou seja, as figuras chaves originais, representativas que deram por correspondência fonética, os sons, as figuração de letras, isto é, as 7 variantes representativas na magia do verbo. Gente, isso é complicado, mas quem tiver mais interesse, estuda São Ives Alviedre, o arqueômetro, né? É mais fácil de entender a gematria, como funciona, o som e o número e a letra, a equivalência, né? Mas ele consegue provar que esses termos não são invenção do Pai Guiné, tá? Esses termos realmente são os termos resgatados por Pai Guiné no passado, tá? Aí, ele diz assim: omitimos apenas a real posição dos caracteres gráficos dos orixás por injunção superior, a fim de evitar sua posse e mau uso. Então, por mais que o Pai Guiné tenha revelado muita coisa ainda não pôde revelar porque o astral não permitiu, porque sabe que o ser humano não está numa fase ainda que permita isso, né? Essas posições estão dentro da chamada Lei de Pemba, que é o controle da magia pelos orixás, guias e protetores. Essa é a razão de não expô-la, preferindo se conservá-la em posição hermética. Revelava apenas através da parte esotérica ou iniciática. Então, assim, realmente tem muita coisa que, infelizmente, não pode ser revelada porque a gente não está numa fase que permita isso, tá? Como que essas entidades se manifestam? Então, Pai Mato explica assim: essas entidades são verdadeiros magos, senhores da experiência e do conhecimento em toda espécie de magia. São os orixás velhos da lei de Umbanda. São donos dos mistérios da Pemba, nos sinais riscados da natureza e da alma humana. Têm a forma de pretos velhos e se apresentam humildemente falando um pouco embrulhado, mas sendo necessário, usam a linguagem correta. Se necessário, usam a linguagem correta do aparelho ao consulente. Então, o preto velho, ainda você vê muitos pretos velhos falando de uma maneira, puxando mais para o bantu, né? Com aquele sotaque mais de africano, né? Mas, se necessário, ele conversa como era em outra encarnação, gente. Então as pessoas acham que o preto velho só pode conversar com sotaque africano, esquecem que aquele mesmo espírito já foi um hindu, já foi um tibetano, já foi um inglês, já foi um francês, já foi um brasileiro, né? Então não tem necessidade mais disso, né? Geralmente gostam de trabalhar e consultar sentados, fumando cachimbo, sempre numa ação de fixação e eliminação através de sua fumaça.
A fumaça do cachimbo, do charuto, o uso do tabaco nicotina nessa época, que é muito importante para a gente, ela tem várias funções, né? O tabaco nicotina é uma erva muito poderosa. Ela serve tanto para matar pragas na plantação, na botânica, né? Como também serve para tirar cargas e larvas e miasmas astrais também. Ela dá uma capacidade de defumação muito forte. Então essa baforada do preto velho ou do caboclo com charuto, né, em cima do consulente, isso derruba cargas e miasmas, piolhos astrais, né? Isso é muito bom para deslocar cargas, né? Também ajuda muito no processo de incorporação, fluidificando, densificando um pouco mais a energia da entidade de uma certa maneira ali, facilitando o casamento vibratório. Então facilita um pouco na incorporação também, tá? Eles falam compassados e pensando bem no que dizem. Rarissimamente assumem chefia de cabeça, mas invariavelmente são os auxiliares dos outros guias, o seu braço direito. Dificilmente assumem cabeça mesmo, né? O Pai Guiné, que era o chefe da cabeça do Mate Silva, né, que tomava a frente, né? E o Caboclo Juremar fazia a parte auxiliar. Mas a maior parte dos aparelhos que eu conheço geralmente são comandados por um caboclo e tem um preto velho o auxiliar, o braço direito, né? Seus fluidos são fortes porque fazem questão de pegar bem o aparelho. Começam suas vibrações fluídicas de chegada sacudindo com certa violência a cabeça e o ombro esquerdo, em paralelo com o arcar do tórax e das pernas. Cansam muito o corpo físico pela parte dos rins e membros inferiores com a posse do aparelho, conservando-o sempre curvado. Seus fluidos de presença vêm com uma espécie de choque nervoso sobre a matéria e emitem um resmungado na garganta aos lábios quando se consideram firmes na incorporação. Os pontos cantados são os mais tristonhos, melancólicos, né, entre todos, e revelam um ritmo compassado, dolente, né, traduzem verdadeiras preces de humildade. Os pontos riscados obedecem uma série de sinais entrelaçados, às vezes retos, outros em ângulo. Temos encontrado neles semelhança a certas letras do alfabeto primitivo, ou templários, e dão logo os 3 sinais riscados expressivos da flecha, chave e a raiz. A flecha, a chave e a raiz também merecem uma hora a gente estudar o que é isso, tá? A flecha, a chave e a raiz num ponto riscado. Outro sim, nas formas de pretos velhos e pretas velhas, existem os que se apresentam por afinidade como um Angola, um Congo, um Cambinda, e costumam até conservar em sua forma astral certa reprodução de caracteres que identificam chefia, função, entre os povos da raça negra, muito comum entre os que se qualificam como protetores. Essas afinidades também são semelhantes nos espíritos que têm a forma de caboclos, comum aos que possuem ainda o evolutivo de protetores. Quanto à forma ser nova ou velha, não altera a essência da coisa, pois no fundo é o mesmo, né? Essas são, em síntese, a milonga. Essas são, em síntese, a milonga das 3 formas em sua apresentação na Umbanda. Somente os 7 orixás principais de cada linha são não incorporantes. Somente os 7 orixás principais de cada linha são não incorporantes. Porém, já o dissemos algumas vezes, excepcionalmente, conferem suas vibrações diretas sobre 1 ou no máximo 7 aparelhos. Quando nos espaços siderais, eles observam a lei sendo chafurtada e confundida na idolatria, como está sendo nos tempos presentes. Certa maioria continua reverenciando estátuas a granel de bruxos e bruxas e de supostas representações de Exu com representação de Exu com serpentes, ferrão, cornos, capas pretas ou vermelhas do suposto diabo da mitologia. Tudo isso vem crescendo assustadoramente e deprimentemente, pois que já são existentes em dezenas e dezenas de terreiros, isso em 1956. Você imagina se ele estivesse vivo hoje, coitado. E aí, então que essas vibrações diretas se fazem ouvir através das vozes dos pequeninos que se tornam grandes, quando se trata de recompor as verdadeiras e perdidas leis que refletem a própria lei do verbo. Isso aí, foi um prazer estudar com vocês. Saravá.